Precisamos falar sobre o Devil May Cry do Netflix. Salve, salve galera, eu sou o Mef e bora aí para mais um vídeo. Eu estive assistindo recentemente, o anime do Devil May Cry do Netflix, que lançou agora no dia 8 de abril. E eu vou dizer uma coisa, eu achei simplesmente sensacional. O anime é bastante ousado, fugiu bastante do padrão americano, americano não, perdão, do padrão oriental de se fazer anime, né? A gente tem um governo bastante participativo durante o anime, né? Que é o governo dos Estados Unidos. A gente começa o episódio com esse governo agente, esse governo participante. A gente começa com o vilão também fazendo críticas a esse governo. A gente começa também o anime de uma forma bem fidelizada ao Devil May Cry 3, que cronologicamente é o primeiro arco da série, né? Não é à toa que chama Dante Awakening, que é o despertar de Dante, né? E a gente tem um Dante com capacidades sobre-humanas, mas que não sabe sobre si e nem entende direito o seu próprio passado. Logo no primeiro episódio, um demônio já ataca ele atrás do amuleto, que é outro lance que foi fiel aos jogos. O Dante tem que defender uma moça e ao mesmo tempo defender o colar, né, que é a lembrança que ele tem da mãe dele, né. Logo no primeiro episódio já começa essa perseguição, aí a Lady vai atrás dele, manda uns capanga lá, pega pra distrair, ele dá um pau em todo mundo, dá um pau em um monte de gente, tem um embate com a Lady, mas a Lady acaba armando uma arapuca pra ele e pega ele e o colar, né, e a gente tem mais ou menos essa síntese aí no primeiro episódio. No segundo episódio, eu achei interessante que a Lady é introduzida mais profundamente e a gente vê que ela tem uma necessidade de validação mesmo da existência dela e de qual a função dela no mundo, né? É até uma necessidade de aprovação que me lembra a necessidade de aprovação que o Gaara lá do Naruto sentia, né? A Lady tem muito isso e o vice-presidente sabe disso e ele manipula e se aproveita bastante dessa situação e dessa necessidade que a Lady tem, né? Falando do vice também, né? O vice-presidente, eu acho que ele é bem fodão, a forma que ele foi introduzido, e é interessante o fato do vice fazer as coisas, porque fica aquele negócio meio de quem acha por baixo da cortina, porque você tem o suplente só se importando com a imagem dele e aquele presidente nem aí, enquanto você tem por debaixo dos panos um presidente devoto e preocupado que tá acontecendo, né? Acho que esse é um segundo ponto alto aí do segundo episódio, né? O que eu acho interessante também, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo, é que eu não sei conjecturar se é mais ruim ou mais bom isso. Você pode deixar nos comentários a sua opinião, que é o lance como as informações chegam rápido. No segundo episódio, a gente basicamente já sabe que os colares são a chave e a Force Edge é o decodificador para quebrar a barreira entre o mundo entre o inferno e o mundo dos humanos, né? Então eu vejo os acontecimentos e o entendimento dos acontecimentos é bem rushado. A animação não tem enrolação e ela não se preocupa em ficar sendo enrolona. Inclusive isso aí é uma dica para alguns animes que ficam colocando flashback toda hora aprenderem, né? Pega essa chave aí com o DMC da Netflix. Devil May Cry do Netflix tem dinamismo, o anime é fluido. Outra coisa que eu achei bem bacana também nesse anime é que eles aproveitaram os bosses de todos os jogos. A gente tem um boss que parece um Nelo Ângelo, aquela moça serpente lá, que é meio que uma serpente, meio que uma planta, que é um chefe lá do Devil May Cry 4, da missão 10. A gente tem o Agni Rudra, eu achei muito interessante mesmo. O lance também do Virgil estar dado como morto e o Dante não fazer ideia do paradeiro do irmão dele e tá convencido que o irmão dele tá morto, também é interessante. Que o coelho tá com o colar do Virgil, né? Tá com o colar azul. Também é legal porque como é que ele conseguiu esse colar, né? Então, embora o Dante não saiba, a gente que é telespectador, a gente já sabe que algum contato com o Virgil houve. Outro ponto legal é quando a Lady tá levando o Dante no ônibus lá preso, né? E eles recebem um ataque do coelho e aí o coelho acaba por conseguir pegar o colar, né? E aí ele já fica com os dois colares e a chave, né? Porque mesmo nesse ponto ainda falta um elemento que é o sangue demoníaco do Dante, né? E o Dante ainda não consegue se transformar em demônio, né? Então tá faltando o sangue demoníaco do Dante para juntar com o sangue do Virgil e as duas partes do colar com a Force Edge para o coelho de fato conseguir abrir a fenda, né? Quebrar essa barreira que existe entre os mundos, né? Nesse episódio tem uma perseguição, inclusive eu acho essa perseguição muito louca,
Inclusive, na hora dessa perseguição, toca Last Resort do Papa Roach. Achei bem da hora. Quando o Dante atravessa a barreira de 1,5 km de distância da Lady, um chip que ela tinha implantado no Dante estoura. E aí o Dante semi-morre, digamos assim, né? Que se fosse uma pessoa normal, teria morrido. Mas como o Dante tem a veia demoníaca, ele fica sobre-morto. E aí o coelho chega nele e fala: parece que não tem controle de seus poderes ainda. Vou ter que te forçar mais um pouco. E aí ele vai embora e deixa o Dante lá se regenerando. Vai embora não, aliás, né? Ele arma aquela arapuca do avião, que é do episódio seguinte. E aí ele manda um recadinho lá: agora o Dante vai ter que ativar o poder demoníaco dele, porque senão vocês tudo vão morrer, né? E inclusive essa parte do avião também é interessante, porque aí o Agni e Rudra fica provocando o Dante. Aí o Dante lá no avião mesmo, ele mata o Agni e ele consegue despertar pela primeira vez o poder demoníaco por completo e aí salvar geral lá do avião, né? Então também é um outro ponto alto dessa fase. Outro ponto interessante que a gente está acostumado com a perspectiva de que os demônios são poucas ideias e eles não querem coabitar com os humanos. E no anime, nessa animação do Netflix, eles fazem questão de mostrar que existe uma pequena coluna de demônios que eles têm esse interesse em conseguir coabitar com os humanos. E são os demônios, inclusive, que deixam a Lady se esconder, né? Lá no prédio. Isso também eu achei deveras interessante, né? E também é interessante que no próprio inferno, lá no episódio 6, quando vai contar a história da Lady e a história do coelho, lá no próprio inferno, os demônios brigam por território. Então, pra você ver que não é só um problema do ser humano, o poder e querer dominar as coisas e tudo mais. A gente tem esse problema também no mundo dos demônios. Aí no episódio 7 você tem o coelho sendo derrotado, né? Mas aí ele absorve um outro demônio lá e fica vivo mais um pouco. E por fim, no 8º episódio, você tem o Dante conseguindo evitar tudo, mas você tem uma reviravolta, que acho que esse é um ponto muito alto da série, que é o governo lidar com o Dante como se fosse uma arma mesmo. Então você vê que o Dante tem problema com os demônios e tem problema com os humanos, porque o que a Lady e o vice-presidente falam? Você é muito perigoso, então a gente vai ter que te prender. Aí a Lady vai e bota o Dante pra dormir de novo. Quando troca de cena, o Dante tá sendo colocado pra dormir igual o Soldier Boy lá do The Boys, né? Quando entra na caixa lá, frigorífica, e você vê mais 2 caixas, e que uma caixa eles colocam a Force Edge e na outra caixa eles colocam o amuleto, né? Os colares, e aí manda pra endereços diferentes. É um negócio como se eles estivessem temendo mesmo o que os demônios podem fazer, né? E aí, pra fechar melhor ainda o anime, a gente tem no final, isso foi muito inusitado, mas eu achei isso deveras genial. E eu achei também que teve um tom provocativo, já que os Estados Unidos têm mesmo essa nuance de se deixar querer dominar tudo. E aí no final a gente tem o vice-presidente com uma locomotiva, um monte de soldado e equipamento militar tentando colonizar o inferno. Isso eu achei sensacional, cara. O anime acaba e os caras vão tentar colonizar o inferno. Isso é muito louco. E aí, não menos importante, né? A cerejinha do bolo pra fechar. A gente tem o Virgil putaço com os humanos invadindo o inferno lá e falando que vai defender o inferno a todo custo e que os humanos vão pagar por isso porque eles criaram o pior cenário, que é o cenário dele irritado. Esse é um ponto muito alto. Eu acho que o anime fecha com chave de ouro, né, nessa parte em que você tem os Estados Unidos querendo colonizar o inferno e a gente tem o Virgil putaço, então a gente tem o Virgil como um ponto-chave aí, um personagem principal para a próxima temporada, considerando que tenha, né? Espero que o Netflix faça a próxima temporada. O anime fecha com chave de ouro, o anime fecha muito bem. Agora que eu já dei um descritivo dos episódios, eu acho que, pegando por parâmetro geral, eu achei, como eu disse, muito fluido, o anime não tem enrolação, o anime se desenrola bem. Eu achei que houve um nivelamento de poder, o Dante sim é um sobre-humano, mas ele não é impossível de ser parado, então acho que de certa forma foi removido o protagonismo, e eu sei que teve gente que deve ter ficado bravinha que o Dante é fodão no anime de 2007 e aí a Lady para ele com a arma taser, mas é porque ele é meio humano, gente, ele não é totalmente demônio, ele é meio humano, ele tá descobrindo os poderes e as origens dele, não tem como, não é dar uma arma de choque no Virgil, que já foi apresentado como alguém que domina os poderes e que é fodão, o Virgil foi apresentado assim, o Dante não, nos jogos não fica muito implícito o que o Sparda era, o pai do Dante e do Virgil, né? Mas no anime fica bem claro que ele se virou contra o Mundus, que é o rei do inferno dentro daquela história, e o pai deles fechou o selo entre o mundo dos humanos e o inferno, né? Quando ele faz isso, e depois separa os colares e a Force Edge, né? É um ponto muito interessante, porque a gente meio que tem não vou dizer humanização, mas a gente tem uma redenção pro pai deles, digamos assim. E aí até acaba fazendo mais sentido ele ter se relacionado com a mãe deles, né? Porque também isso
é meio estranho no anime convencional e na história dos jogos. A gente não entende em que momento a mãe dos meninos conheceu o Sparda e em que momento aconteceu, né, dela engravidar do Dante e do Virgil. A Trish não apareceu, não sei se ela vai aparecer na próxima temporada. Também não sei qual vai ser a posição dela, porque a Lady que a gente tem nesse anime não tem nada a ver com a Lady que a gente conhece nos jogos, né? Talvez o que seja mais semelhante é o pai dela que embilolou de entender os demônios depois do ataque que eles sofreram no metrô, mas não temos nada muito além disso, né? Vamos aguardar aí e ver o que a gente tem para a próxima temporada falando da Lady e se a Trish virá a aparecer, né? O único ponto negativo que a gente pode ter desse anime não é que é ruim, mas é que esse é um caldo que a gente já cansou, bicho. Eu pelo menos cansei desse caldo de ficar toda hora vitimizando um vilão. Isso é uma coisa que realmente, pra mim, Matheus, me cansa um pouco. Eu tô meio cansado disso porque é uma cana que estão dobrando sem parar e não sai mais nada dessa cana. Não sai mais nenhuma gota, mas eles continuam insistindo nesse negócio de humanizar vilão. O Coelho, que foi um personagem que sofreu bullying na infância, sofreu opressão quando foi pro inferno e ficou revoltadinho e quer fazer a vida de todo mundo no inferno. Aí a Lady, embora ela não virou vilã, aí tem uma mina extremamente casca grossa, durona, mas que ao mesmo tempo tem a necessidade de aprovação. Esses são dois pontos negativos. Eu acho que para consideração final, eu acho que a gente tem que ver o que irá nos aguardar. Se a gente vai ter mais bosses de outros DMCs, outros personagens. Teve um episódio que apareceu aquela mina ruivinha do Devil May Cry 2. Ela tava sendo presa, né? Quando o presidente tava procurando caçadores de demônio. Então não sei se ela vai aparecer de novo. Ela só apareceu naquele episódio, mas pode ser que ela apareça de novo. A gente teve 2 easter eggs também. A gente teve um episódio que o cara tava dirigindo um caminhão e tinha um chaveirinho do Mega Man. Eu achei interessante. E também tem no episódio 2, perdão, no episódio 3, tem uma hora que o Enzo tá no caminhão com o Dante e o Enzo fala que aquela situação que eles estão passando só não foi pior do que Raccoon City. E achei isso interessante, porque Raccoon City é Resident Evil, pô, não tem nada a ver com o Dante. Embora o Leon lembre o Dante um pouco em questão de fisionomia, né? Ele teve esses 2 easter eggs. Achei isso engraçadinho, foi um negócio diferentinho. Bom, galera, e fora esses easter eggs, esses prós e contras, eu acho que o anime é nota 9. O principal fator aqui que eu vou mencionar é a fluidez, as coisas acontecem rápido e de uma forma bem dinâmica. Também faltou mencionar a questão de trilha sonora. A gente tem música do Rage Against the Machine no anime, música do Limp Bizkit, tem uma música da Emily, tem música do Papa Roach. O anime é muito legal, o anime é bem interessante, como eu disse, acho que foi bastante ousado, mas sem perder a fidelidade aos acontecimentos dos games. Eles não fizeram com a intenção de ser melhor do que o anime de 2007, porque para quem não sabe, o Devil May Cry já tem uma animação de 2007, que são 12 episódios, né? Essa animação ela se passa entre o Devil May Cry 3 e o Devil May Cry 1. Eu acho que eles só veio com a proposta de ser diferente mesmo e ser original, sem largar as essências, sem se perder em relação ao roteiro dos games. Eu gostei bastante pela fluidez e ousadia principalmente, e eu acho pelo nivelamento de poderes. Eu estou aguardando ansiosamente a próxima temporada. Eu espero que o Netflix faça. A gente sabe que o Netflix se baseia em números, então vai depender do feedback dessa temporada, a produção de uma segunda temporada, mas eu acho que tem tudo para dar certo, acho que tem tudo para ser feito. Acho que se continuar sendo fiel à história dos games, só mudar um pouco a ordem dos acontecimentos, vai ser bastante divertido. Espero que o Virgil dê muitos rapid slashes, como ele deu lá na cena do último episódio dessa primeira temporada. Eu acho que é isso para não ficar muito mais longo. Então é um anime que eu recomendo, um anime que eu gostei bastante. E aí eu quero saber a sua opinião aí. Deixe nos comentários o que você achou desse anime, se você achou ele legal, se você achou mediano, se você nem vai assistir, se você acha que acabou nessa temporada, se acha que tem que ter mais. Deixe aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que você acha desse anime. Aproveitando que a gente tá falando de Devil May Cry, temos live aqui no canal. Tem uma run que eu fiz o jogo inteiro com a Cerberus. Inclusive vou deixar link no card aqui, link na descrição dessa live. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo.